Arthur Luiz Pita. Esse também foi fantástico. Em memória, né, o professor Pita já nos deixou há algum tempo, mas ele fundou a Etalp. E essa Etalp, logo no começo, junto com outros grandes engenheiros, como nós vamos ver na sequência, ainda na década de 50, digamos aí, as primeiras formas, né, de como seriam as estruturas das arquiteturas projetadas por Lúcio Costa e Niemeyer saíram do escritório Etalp, fundado pelo engenheiro Arthur Luiz Pita. E conheci vários outros engenheiros que tiveram aí realmente uma influência muito grande do engenheiro Pita, né, que participou ativamente de obras como o Supremo Tribunal, o Ministério da Justiça, o Estádio Mané Garrincha, Autódromo de Brasília, Ginásio Esporte Nilson Nelson. Ele deixou também uma linha, digamos, sucessória muito interessante, que nós vamos ver na sequência. A primeira linha sucessória que o Arthur Pita deixa, ele tinha como sócio, lá no seu escritório, né, Talp, um engenheiro chamado Fausto Favalli. Aí nós temos que reconhecer o seguinte, tem o Fausto Favalli pai e o Fausto Favalli filho. Então tem o Faustão e o Faustinho. Então o Fausto Favalli pai, ele foi sócio do engenheiro Arthur Pita. E, no entanto, o Fausto Favalli pai, ele acabou atuando mais em obras, né, execução de obras. Para vocês terem uma ideia, o Fausto Favalli pai, ele simplesmente foi um engenheiro que executou o Palácio do Planalto, Hotel Nacional, Edifício Alvorada, Casa de São Paulo, sede Nova Cap, enfim, um profissional de execução de obra fantástico, que entendia também de cálculo estrutural, né? E aí, o engenheiro Fausto Favalli pai, o Faustão, ele tem um filho, que é o Faustinho, que se forma em engenharia e que também começa a atuar na engenharia de estruturas. E eles acabam formando um escritório em parceria. Então, quem aparece na foto aí é o Faustinho, o meu amigo Fausto Favalli, com quem nós já também trabalhamos em diversas situações. Veja que aí o Fausto Favalli filho, o Faustinho, ele projeta junto com o seu escritório, né, Favalli Associados, essa primeira figura que é o Tom Brasil, no Rio de Janeiro, uma edificação de grande porte, e também o Museu Iberê Camargo, lá em Porto Alegre, que é uma obra muito importante, uma obra do reconhecido arquiteto português Álvaro Siza, uma obra bem complexa, com concreto branco, com toda a proteção epóxi nas armaduras. Na verdade, lá não é epóxi, lá foi feito um tratamento galvanizado nas barras. Então, uma obra bem emblemática para o Brasil. E eu vou conhecer o engenheiro Fausto, quem leu o meu livro, né, que está aí em frente ao Buriti, na época, assim, a gente não tinha uma amizade, então eu tinha uma preocupação de não citar formalmente o nome das pessoas envolvidas em todos os problemas que a gente estava encarando. Mas quem lê o livro, aparece lá a pessoa que eu chamo carinhosamente do senhor jovial de cabelos brancos, que é exatamente o Fausto Favalli. A gente está numa encrenca tão grande nessa obra que está aparecendo aí do lado do livro, é um polo petroquímico, e está muito difícil de reverter a situação. A empresa de produção de borracha artificial quer demolir o bloco, a gente fala que dá para salvar. E o resumo da história, estou eu, um engenheiro, e o dono da empresa, no lado da mesa, do outro lado tem 15 engenheiros marretando a gente. E do outro lado está o engenheiro Fausto Favalli, que vai representando a Falcão Bauer, e de uma coerência tremenda, ele passa a entender o nosso lado tecnicamente e começa aí a dar força para as nossas ideias. A gente acaba recuperando, então, essa estrutura. Então, aí, a partir daí, forma-se uma amizade, pinta uma outra estrutura depois, que também o Fausto Favalli está envolvido, e a gente começa a perceber, então, que o cenário, principalmente do reforço estrutural da parte de projeto, ele vai passar por algumas pessoas aqui no Brasil, né, os casos mais complexos. E o Fausto Favalli acaba entrando aí, né, nesse time, né? Então, um profissional que eu tenho admiração incrível, que me contou histórias assim fantásticas. Eu falei, pô, Fausto, então você conheceu o Joaquim Cardoso, né? Ele falou, olha, o Joaquim eu não me lembro de ter conhecido, mas quando o papai me levou com o Juscelino, que a gente desceu de helicóptero lá em Brasília, eu me lembro. Então você vê, pô, ele andou de helicóptero com o Juscelino Kubitschek, cara, quando era criança, para ver Brasília construindo. E aí ele fala, papai diz que lá, se você pegar lá o Palácio do Planalto na laje, que é uma laje em caixão perdido, os projetos originais estão lá dentro da laje, escondidos lá dentro, sabe? Então, assim, histórias maravilhosas, assim, ele contou para mim, assim,
nas vezes que nós nos encontramos. Então, pô, você está em contato com alguém que trabalhou com Joaquim Cardoso, que cresceu vendo o pai construindo Brasília, que depois se torna engenheiro e também projeta grandes obras. Então, ele tem o gene, né, herdou os genes e também herdou os memes, porque ele também acabou trabalhando também durante algum tempo também o escritório do Pita, né? Então, esse escritório do Pita, ele traz uma linha aí sucessória muito grande. E o próximo engenheiro que eu quero falar, que também é um parceiro de jornada também, é o engenheiro Percival, um profissional fantástico, está há mais de 34 anos projetando aí estruturas, e, na minha opinião, é o maior especialista de silos que nós temos aqui no Brasil. Assim, grande número das cimenteiras existentes no Brasil foi projetado pelo engenheiro Percival e a sua empresa, a CSG Engenheiros Associados. Inclusive, tem aqui uma palestra no Instituto de Engenharia, que eu recomendo que todos assistam, do professor Percival, para que vocês vejam, né, todo o conhecimento dele de engenharia, especialmente na área de silos. Então, o profissional que nós trabalhamos num projeto de reforço de um silo, depois num silo de farinha, depois trabalhamos num projeto de recuperação de um silo de cimento em Barroso, em Minas Gerais, e depois, de novo, nos encontramos no projeto de reforço de um silo em Montes Claros, também em Minas Gerais. E aí a gente foi desenvolvendo uma amizade muito grande e, como eu falei, essa afinidade. Então, é um profissional que tem uma erudição muito grande, uma calma, um rigor técnico, uma eloquência, sabe falar na hora certa, expor de forma matadora assim, as suas ideias, e realmente aprendi a espelhar o meu trabalho no comportamento e todo o seu rigor técnico. Então, um profissional realmente fantástico. Na sequência, tem um outro slide do engenheiro Percival que mostra, então, algumas dessas obras, né? Em cima tem aí a situação, por exemplo, de como nós encontramos o silo de farinha e embaixo o projeto de reforço, que também, inclusive, nós, além de interagir com o professor Percival, tivemos a oportunidade também de interagir com outro escritório de cálculo fantástico, que é o escritório Paula Machado, né, do engenheiro Ari de Paula Machado, que também o seu filho também é um grande engenheiro, que é o Bruno de Paula Machado, que foi um engenheiro que trabalhou bastante com a gente e foi, sem dúvida alguma, responsável por fazer todo o projeto de reforço. Eu e o professor Percival entramos mais enquanto consultores e toda a parte de desenvolvimento mesmo do projeto, o Bruno de Paula Machado acaba fazendo. Então, veja que o professor Percival também, se vocês olharem aí no currículo dele, né, ele trabalhou, ele entrou como estagiário na Etalp, né, do professor Pita de 80 e ficou até 81, e depois foi engenheiro civil de 81 a maio de 2003. Então, ele bebeu nessa fonte, desse escritório, e perpetua ideias que ele aprendeu e, com certeza, está passando essas ideias para outros engenheiros que trabalham com ele. Então, como eu sempre falo, a engenharia realmente ela tem muito daquela questão da música, né? As pessoas elas aprendem aí a gostar de uma banda e depois vão estudar essas bandas e percebem que, na verdade, existe afinidade dessas bandas e há uma continuidade. Então, o Percival, ele é um engenheiro que traz aí essa tradição que começa lá de trás, né? E vai certamente está passando para outros colegas.